Colossenses capítulo 1, a partir do verso 9. Eu lerei, os irmãos acompanham. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui na Tua casa, com o intuito de aprender da palavra, Senhor, para que cresçamos, para que sejamos tratados por Teu Espírito, para que aprendamos a Tua palavra, para assim fazer a Tua vontade. Dirija-nos, Pai, nesse momento de estudo, que possamos ter de Ti, Senhor, toda a força, todo o tratamento necessário. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o assunto de hoje é oração. Oração é algo tão importante, mas é tão negligenciado. A gente dá muito mais importância à família do que a Deus. A gente dá mais importância a amigos do que a Deus. A gente tem pessoas que a gente faz questão de conversar com elas todos os dias. Familiares, a gente fica horas e horas conversando. Mas para falar com Deus parece que é tão difícil. A oração parece que ela demora tanto. Para conversar com Deus durante 1 minuto para você ver como que demora. No entanto, a oração é um meio deixado por Deus para que nós usemos esse meio para nós nos aproximarmos da sua presença, para estarmos com Ele. E desde o início da história foi assim. Deus escolheu que através da oração os homens se aproximassem dele. Essa conversa com Deus, nessa conversa o homem então pode colocar diante de Deus os seus pedidos, as suas queixas, mostrar a sua dor, chorar diante de Deus. Só Ele pode nos consolar, só Ele pode atender. Orar não é fácil. Não é fácil, principalmente porque as pessoas gostam de falar com alguém que está ali, que pode ser visto. Eu mesmo já fui procurado algumas vezes por pessoas que disseram: pastor, eu não consigo orar. Parece que a minha oração está indo para o ar assim, ninguém está ouvindo, eu me sinto meio ridículo. É difícil orar, porque a oração ela requer confiança. É por isso que não é fácil se aproximar dele. É preciso ter ousadia, confiança. É preciso ter a compreensão de que Deus deseja esse acesso. É preciso entender que Cristo é que abriu esse meio quando rasgou o véu do templo e nos deu pleno acesso para nós chegarmos até Deus. 1 Timóteo 2,5 diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Só Ele pode nos fazer aceitáveis diante de Deus, fazer com que a nossa oração seja atendida e assim nós sermos abençoados. A incompreensão a respeito da oração tem levado muitas pessoas a fazer coisas erradas. Por exemplo, quando Abel orou a Deus e ele colocou-se diante de Deus e Deus aceitou o seu sacrifício, foi mal interpretado pelo seu irmão que acabou matando. Oração tem sido negligenciada por muitos e tem sido usada de maneira errada por outros, como se tivesse uma autoridade maior ou um poder nas suas próprias mãos e não no Deus que ouve oração. E assim, por causa disso, muitos têm errado. Hoje nós vamos falar na oração de Paulo por uma igreja fiel. Veja que o texto ele começa mostrando isso. Por esta razão, nós vamos ver aqui os motivos das orações de Paulo em primeiro lugar. Normalmente nós oramos por quem está mal, oramos por quem está desempregado, a gente ora por quem está doente,
ora por quem tem problemas familiares. Quando a gente está preocupado, ansioso, a gente ora. Oramos por quem está vivendo em rebeldia, para que ele retorne à comunhão. Oramos rogando a Deus que os problemas sejam resolvidos, que a pessoa, alvo das nossas orações, possa experimentar a paz. Nesse texto, após mostrar que a igreja de Colossenses, ou dos Colossenses, era uma igreja que fazia dar graças a Deus, como vimos no estudo passado, por ser uma igreja de fé, por ser uma igreja que amava o próximo e porque tinha os pés da terra, mas mantinha o seu coração nos céus. Então ele diz, por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Paulo não estava aqui motivado a orar por aquela igreja porque ela estava vivendo um problema. Não eram os problemas que faziam que ele orasse, não eram perseguições, não eram os sofrimentos, mas ele estava orando motivado porque aquela igreja continuava fiel. Ele mesmo observou que essa igreja, mesmo no meio de sofrimentos, de provações e de muitas tentações, ela permanecia fiel. E esse era um motivo justo para gastar tempo em oração. É comum que nós oremos pelos nossos filhos quando eles estão afastados, quando eles estão rebeldes e com problemas. Por eles nós intensificamos nossas orações, mas pelos filhos que estão fiéis e tementes a Deus, nós oramos menos. Será que não merecem ou não necessitam de nossas orações? Paulo ele nos ensina que nós devemos orar exatamente porque permanecem fiéis, como ele orou pela igreja dos Colossenses, porque ela permanecia fiel. Nós devemos orar para que permaneçam assim. Então, a motivação da oração de Paulo foi a fidelidade daquela igreja. Em segundo lugar, nós veremos o pedido contido na oração de Paulo. O que Paulo pedia quando orava por uma igreja fiel? Ora, é certo que nós gostamos de estar bem e nós pedimos sempre a Deus por uma vida tranquila, uma vida saudável, uma vida segura. Não oramos assim? Será que é pecado a gente orar para ter prosperidade, orar para ter segurança, orar para manter o emprego? Não, não é pecado. Mas não pode ser a nossa única motivação. Esse mundo foi amaldiçoado por Deus e o próprio Mestre Jesus, ele avisou que nós enfrentaríamos dificuldades, sofrimentos, aflições, perseguições. A Bíblia é riquíssima de textos que nos colocam esse aviso. Se o que pedimos é apenas para uma vida tranquila na terra, fatalmente nós nos frustraremos, pois a paz da terra pode ser momentânea. A saúde, ela pode ser passageira e a paz e a tranquilidade pode ser impossível aqui na terra. Nós temos que manter a nossa esperança nos céus. Não podemos esperar viver na terra aquilo que nos está prometido para o céu. Esse é um erro que nos fará desanimar e nos afastar de Deus. O pedido de Paulo foi de pedir que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Veja, irmãos, que Paulo ele revela que o mais importante para o crente é a sua intimidade com Deus. A saúde espiritual do crente depende da sua proximidade com o Senhor. Ele diz que orava pedindo que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade. Por conhecer os nossos amigos, os nossos parentes, a gente sabe quais são os seus projetos, quais são os seus desejos, quais são os seus desgostos, quais são os seus gostos. Quando fala de alguém, mas não adianta chamar ele para churrasco, não, ele é vegetariano. Ou então diz, você não conta piada perto dele, não, porque ele não aceita piada. Por que a gente sabe o gosto de alguém? Porque a gente é próximo. A proximidade com essas pessoas nos faz conhecer os seus medos, seus anseios. E por conhecê-los, nós sabemos o que os fazem felizes ou tristes. E por conhecê-los, nós saberemos o que dizer e o que fazer para que se sintam bem. Saberemos também como estimulá-los, como consolá-los na hora da dor. O maior desejo do crente fiel é agradar a Deus. A sua motivação é fazer e deixar, ou deixar de fazer alguma coisa motivado ou preocupado com a reação divina. A alegria do crente é fazer Deus feliz.
A sua alegria nos dará contentamento e prazer por ter feito aquilo que agrada a Deus, por termos sido obedientes. Saber que Deus está feliz conosco nos faz verdadeiramente satisfeitos e nos motiva a continuar tentando acertar. Há em nós, meus irmãos, um medo de não agir corretamente. Como filhos que amam os pais, não querem fazer nada para desobedecer, não quer fazer nada para deixar o pai triste. Nós temos medo de fazer algo de errado e causar o descontentamento de Deus. Nós temos temor da sua ira, e nós devemos ter mesmo, porque Deus, além de ser santo e puro, Ele é totalmente poderoso. Paulo ora para que os crentes conheçam a vontade de Deus. Não apenas isso, mas para que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade. Conhecer a Deus e conhecer a sua vontade é o primeiro passo para acertar. Como é que você vai fazer a vontade de Deus, Débora, se você não conhecer qual é a vontade dele? Como, Edileuza, saber qual passo dar de acordo com a vontade de Deus se você não conhece Deus? Por isso que Paulo diz para os crentes transbordarem no conhecimento de Deus. Só conhecendo a Deus, só conhecendo a sua vontade, é que nós teremos a capacidade de acertar. E assim nos sentiremos bem por termos feito aquilo que o agrada. A Bíblia expressa a vontade de Deus. A Bíblia é a carta do amor de Deus por nós. Ela mostra o quanto Deus foi capaz de amar, de investir, de perdoar e de agir para o nosso bem, mesmo nós sendo ingratos e mesmo que nós sejamos infiéis. A Bíblia mostra aquilo que agrada e aquilo que desagrada a Deus. Cabe a nós conhecer a sua vontade e fazer aquilo que agrada. A oração de Paulo, ela não difere da oração dos pastores fiéis, que continuam orando e pedindo a Deus para que os crentes conheçam a sua vontade, para que façam o correto, pois a fidelidade trará consequências positivas para as suas vidas e encherá a vida dos crentes de bênçãos. Consequências da oração. Essa agora, meus irmãos, é o nosso terceiro ponto desse estudo. Veremos as consequências esperadas na vida dos crentes. Paulo ora esperando essas consequências. Toda ação provoca uma reação. Se você trata alguém bem, o certo é que aquela pessoa vai te tratar bem, só num caso extremo, de uma pessoa doente ou algo assim, mas normalmente assim, você trata uma pessoa má, ela não vai se preocupar em tratar você bem. Somente uma pessoa com um coração muito bom. Então, nós vimos aqui o desejo de Paulo para que a igreja conhecesse a vontade de Deus. Agora, na sequência, nós vamos conhecer a vontade que ele tinha de, uma vez que essa igreja fazia a vontade de Deus, quais as mudanças que iriam acontecer na vida do crente. Qual é o desenvolvimento espiritual e os benefícios espirituais e materiais que elas teriam. Paulo diz aqui, a fim de viver de modo digno do Senhor. Viver de modo digno, o que é isso? Olha, quando nós éramos incrédulos, como Paulo retrata lá na sua carta aos Efésios, diz o texto que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e segundo as inclinações da carne, e éramos por natureza filhos da ira. Nesse texto, agíamos de acordo com aquele Senhor que dominava a nossa vida, e por isso nós, querendo agradá-lo, fazíamos tudo errado, e o caminho nosso era a destruição. Mas, segundo a misericórdia de Deus, Ele nos tirou desse caminho de trevas e nos trouxe para o reino da luz, para os braços do Filho, e nos deu a própria vida para que nós pudéssemos então ser salvos. Mas ele diz aqui, a fim de vivermos do modo digno do Senhor. Nós devemos viver de modo digno daquele que deu a sua vida por nós. Agora há em nós uma nova motivação para nós vivermos de modo diferente. No dia da sua conversão, você descobriu que vale a pena fazer o bem, vale a pena procurar fazer a coisa correta. É certo que a Penha não vai fazer tudo certo, não é, Penha? Você vai acabar errando. Seu Hélio, por mais que deseje viver corretamente, ainda assim vai errar. Nós não conseguiremos entrar nos céus por nossa fidelidade de maneira nenhuma.
É por isso que nós somos crentes. Ser crente é confiar que Cristo é que agradou a Deus e por causa de Cristo nós seremos abençoados, nós seremos salvos. Diante disso, passou a existir em nós um grande desejo de fazer a vontade de Deus, de agradá-lo com a nossa vida. Percebemos que ela deve refletir a santidade daquele que deu a vida por nós, a pureza daquele que se deu por nós. Devemos nos portar de modo digno daquele que nos representa, porque nós passamos a representá-lo aqui na terra diante dos homens. Mas Paulo diz também, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Uma das descobertas que o crente faz é que a vida somente tem sentido se vivida para Deus. A razão da nossa existência não é a nossa felicidade. A razão da nossa existência não é o nosso bem-estar, mas a promoção da glória do nosso Criador. A razão da existência do homem é glorificar a Deus. Nesta vida, glorificando a Deus, nós teremos prazer nele para sempre. Enquanto nós estivermos no centro da atenção, enquanto nós estivermos no trono do nosso coração, nós não conseguiremos cumprir a razão da nossa existência e também não conseguiremos ser felizes. Vai faltar algo em nós, porque nenhum homem é feliz por agradar a si mesmo. Nos preocupar em conhecer e cumprir a vontade do Senhor nos leva a viver para o seu inteiro agrado. A gente tem que se preocupar. O meu prazer agrada a Deus? A minha vida agrada a Deus? Os meus relacionamentos agradam a Deus? Nós temos que nos preocupar em que o jeito que a gente vive seja do inteiro agrado do Senhor. Não devemos fazer as coisas para o nosso bem ou para nos sentir satisfeitos, mas para agradar a Deus. A promoção da glória de Deus provocará em nós a verdadeira alegria. A verdadeira satisfação do crente é quando ele faz a coisa certa. Ele diz, eu sei que sou fraco, eu sei que eu sou falho, mas eu consegui acertar graças a Deus. A certeza de ter agradado a Deus provocará o verdadeiro prazer em nós. Isso nos fará frutíferos. Não existe nada mais frustrante do que não produzir nada ou ser uma pessoa inútil. Uma vida sem propósito é triste. A gente vê as pessoas doidas para se aposentarem. Trabalha a vida inteira e diz, quando eu me aposentar, eu vou parar. Aí ele para e ele começa a se sentir triste, frustrado, amargurado, depressivo. Por quê? Porque todo dia ele tinha que levantar, trabalhar. Ele tinha um propósito, ele tinha um trabalho e, de repente, ele não tem propósito nenhum. Vida sem propósito não tem graça. Não quer dizer que a vida de aposentado é uma miséria, não, porque todo mundo quer chegar lá, mas que essa vida de aposentado, ela não perca o propósito. Uma vida sem propósito, como disse, é triste. Nós devemos agradar a Deus, e esse deve ser o propósito da nossa vida, e esse propósito se cumpre quando nós conseguimos ser frutíferos. E a pergunta que a gente tem que responder para nós mesmos é essa: quais os frutos que eu estou produzindo? Porque o desejo de Paulo na sua oração é que a intimidade com Deus gere fruto. Fruto para a glória de Deus. Você tem falado de Deus? Você tem dito do quanto Deus é bom para você? Se não, talvez porque você esteja tão distante dele que você não tem experimentado. Ou você se acomodou em se calar diante de uma notícia tão boa que pode mudar a vida de todo mundo. Mas ele diz também, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade. A força que nós desejamos e nós precisamos, ela não tem como vir de nós mesmos. Ela vem do Senhor. Nós nunca seremos fortes se nós estivermos distantes dele. Já passou por isso? Por alguma situação que você se sente assim acabado, fraco, sem força para levantar. Aí, de repente, você ora, pede a Deus, parece que Deus te dá aquela energia, você se levanta, você vai trabalhar, você faz. O texto está falando aqui para nós sermos fortalecidos com todo o poder de Deus.
O poder de Deus é imenso. Nenhum ser, seja ser humano, seja ser material ou espiritual, pode detê-lo ou resistir à sua vontade. Isaías 43:13 diz: agindo Deus, quem impedirá? Esse poder de Deus, ele está disponível àqueles que o buscam, daqueles que confiam nele. Lá em Marcos 16, versículos 17 e 18, diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Veja, o poder de Deus sendo colocado na mão daqueles que representam Deus. Paulo ora para que a igreja tivesse esse poder, para que a igreja usasse esse poder de Deus. O poder de Deus está disponível para aqueles que são seus e que o representam na sua obra. O poder de Deus, ele deve ser usado na proclamação do seu Filho, para que o seu nome seja conhecido na terra. O poder de Deus, assim como tudo que ele criou, deve promover a sua glória. Usar o poder de Deus para a sua glória provocará mudanças em nosso caráter. Passaremos a ser, como Paulo diz aqui, perseverantes e longânimos. Perseverante, nós não desistiremos facilmente. Mesmo que as situações sejam ruins, nós permaneceremos. Também não seremos precipitados. Procuraremos o melhor momento para agir, de acordo com a vontade do nosso Senhor. A mudança de comportamento, ela provocará a produção de bons sentimentos em nós. Quem é que não gosta de estar com o coração leve, tranquilo? Pois a busca de Deus, a intimidade de Deus, ela fará com que esses bons sentimentos apareçam no nosso coração. Paulo diz, com alegria, dando graças ao Pai. Neemias, lá em Neemias 8:10 diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Como assim? A alegria de fazer a coisa para Deus e não para nós. A alegria de agradar a Deus e servir a Deus como Deus quer, isso nos fortalece. Quando vivemos para fazer a vontade de Deus, preocupados em agradá-lo com o nosso modo de viver, mudanças positivas ocorrem em nosso sentimento, como alegria surge em nós e nos faz pessoas mais agradáveis e mais úteis. Pessoas que possuem tudo e vivem murmurando são pessoas desagradáveis. É difícil ver a pessoa reclamando o tempo todo, mas a alegria do Senhor em nós nos torna pessoas felizes e gratas. Paulo disse, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Piedade fala da fidelidade, da proximidade com Deus, que leva ao contentamento. E esse contentamento, a fonte de lucro, é exatamente a gratidão a Deus. Saber que não merecemos nada da parte de Deus e conhecer o tanto que nós já recebemos dele, nos transforma em pessoas gratas. Pessoas que investirão tudo que possuem para demonstrar a sua gratidão a Deus em tudo aquilo que ele fez e sermos gratos a Deus. Mas também, diz o texto, que nos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Deus não apenas nos tirou de uma situação terrivelmente ruim, ele nos colocou numa situação incomparavelmente maravilhosa. Ele nos tirou das mãos do império das trevas e nos fez seus filhos, adotados em Cristo. Esta nova situação, além das bênçãos incontáveis, ela nos trouxe também para uma condição nunca antes pensada. Ele nos fez herdeiros de Deus. Veja, quando alguém diz assim, pensou, Edileus, eu vim aqui te ligar, eu sou advogado, tenho uma grande herança para você. Nossa, aquele homem rico deixou tudo para mim? Agora o seguinte, suba no lugar mais alto que você puder. Ou então vai o seguinte, vai ali no apartamento pastoral e vai lá na sacada e olha bem longe. Onde seu olho conseguir enxergar, porque ela dá para ter uma visão muito grande. E se você ainda subir no balão e conseguir enxergar assim o DF inteiro,
E se você for mais alto e conseguir enxergar o Goiás e conseguir enxergar mais, e quando você vê que tudo isso pertence ao teu Pai, e Deus fez de você o herdeiro dele. Você é herdeiro de Deus. Parou para pensar nessa condição que Deus te deu? Quando você fica ansioso para ter um pouquinho mais, você despreza, às vezes, o que Deus tem para você. Deus não tem apenas um dinheirinho a mais para você. Ele fez de você o seu herdeiro. Tudo que existe pertence a Deus. Todo o ouro da terra, todas as pedras preciosas. Tanto é que, para mostrar isso, para revelar que nós não podemos colocar o nosso coração nessa terra, é que Apocalipse apresenta nos céus com ruas de ouro, as paredes cheias de pedras preciosas, e você não vai dar um pingo de valor a essas coisas. Você vai preferir glorificar a Deus de dia e de noite, porque a presença de Deus é algo mais valioso que qualquer bens. Esses bens que as pessoas matam para ter, Ele te fez herdeiro. Somente os filhos herdam os bens do Pai. Servos, empregados fiéis, amigos não herdam, mas os filhos herdam. Não há nada que possamos fazer para nos tornar herdeiros de alguém. Ninguém pode fazer nada para conseguir essa graça. E o que você fez para merecer? Nada. Ele simplesmente decidiu atrair você, escolher você, lavar você com o sangue do seu filho e, além de tudo isso, te fazer herdeiro, te fazer participante da sua glória, participante das moradas celestes que Jesus foi nos preparar para que, quando Ele voltasse, Ele pudesse nos receber para junto dEle. Deus nos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Todo e qualquer mérito dessa escolha e da recepção dessa graça está em Cristo. Não há nada em nós que poderia forçar Deus a nos fazer seus herdeiros. Por isso, tendo esse conhecimento, nós nos tornamos gratos a Ele. Ao lermos textos como este, nós somos motivados a orar com mais afinco, a sermos mais próximos de Deus, pois essa proximidade só nos traz benefícios. Uma igreja que ora é mais forte. Uma igreja que ora é mais resistente às provações. Uma igreja que ora enfrentará os problemas com mais maturidade e mais sabedoria. Paulo mostrou que não se deve orar apenas pelas igrejas que estão com problemas. Igrejas que são sadias também precisam das orações para que mantenham fiéis e possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor da igreja, que possa ter mudanças necessárias para que se torne ainda mais útil para a sua obra. Você, meu irmão, invista na oração, ore mais, tenha mais intimidade com Deus, gaste mais tempo com Deus. Crie, através da oração, uma intimidade tal que a vontade de Deus deixe de ser um segredo para você, mas que ela se torne tão natural para você, que fazer a sua vontade seja parte natural da tua vida. Meu irmão, oração, um modo de você se aproximar de Deus. Faça isso. Ore mais, fale com Deus. Com certeza os benefícios virão na tua vida, na vida daqueles que estão próximos de você. Que Deus abençoe. Amém?